Bom dia, quarto ano A. Vamos à aula 3? A aula 3, nós temos aqui para vocês hoje o tema família, né? Aqui na aula 3, não esqueça de colocar a data, certo? A data de hoje, dia 5/3, 5 de março, mas se você estiver fazendo em outro momento, né, aí você coloca a data que você está fazendo. Nós vamos falar sobre a família aqui, como você tem reparado, desde o começo a gente está falando sobre coisas ligadas, relacionadas a você, aluno, né? Até para te conhecer melhor um pouco, refletir sobre essas questões. Então, para continuar, já falamos lá das suas preferências, das suas escolhas, o que você mais gosta, falamos sobre informações sobre a sua vida, dia de nascimento, né? Mês, quantos anos você tem agora e tudo mais. Agora, nós vamos falar da família, e para isso eu trouxe um poema. Quem está lembrado da última aula, a aula 2, eu comentei e expliquei para vocês sobre o poema, como ele tem que ser lido. Eu li um poema como exemplo, lembra? E agora vocês têm aí um outro poema do Salatiel Silva, só que esse poema está com outro tema, né? Não é mais escolhas, esse aí está falando sobre a família. Ele, assim como aquele outro poema, ele tem várias estrofes, né? O que são essas estrofes? Aqui no caso, nós temos essas partes, que são as divididas aí, ó, de 4 em 4 linhas. De 4 em 4 linhas, cada linha um verso. Então, ele dividiu de 4 em 4 versos e foi fazendo várias estrofes. Daqui, no caso, deu 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Isso aí é o jeito que ele encontrou, o autor, e ele gostou, achou melhor para que o poema dele ficasse bem feitinho, certo? E a maneira de ler é aquela maneira que eu falei para vocês na outra aula. Você vai declamar, quase como cantando, né? Eu vou ler a primeira estrofe para vocês, para como exemplo, mas aí o restante você vai ler e ler com muita atenção em casa e repetir essa leitura, tá? Família. Vou contar para vocês como é minha família, como é a nossa casa e o nosso dia a dia. Você viu que eu li meio, quase que cantando? Você vai ler desta forma. Aí eu li só para dar exemplo. Como eu disse para vocês, vocês têm que fazer essa leitura, ok? Do ladinho aqui, depois que você fizer a leitura, nós vamos fazer algumas atividades. Você tem algumas perguntas, né? Algumas perguntas em relação ao texto, né? Você tem aqui algumas perguntas que você deve responder em forma de frase, tá? Com letra maiúscula no começo, ponto final no final da tua frase. Você tem outras perguntas que é para marcar a resposta certa. No caso aqui, ó, você vai ter uma resposta certa só. Você vai ler a questão e vai ver qual a resposta correta, a alternativa, a gente chama de alternativa. Vai depender do que está falando aqui no texto, tá? Vai depender disso. Então, você vai ler bastante o poema, bem lido, vai entendê-lo e vai fazer a resposta dessas questões aqui, ok? E também tem um desenho aí para você pintar bem caprichado. Essa tarefa, ela tem continuação, ó. Observa que aqui não tem, nessa próxima folha, não tem escrito lá aula nada, não tem escrito ali em cima. Por quê? Porque é continuação dessa aqui, ó. Eu estou continuando ela aqui. Continuando a falar de família. Já que você lê lá o texto sobre a família lá do Salatiel, né, o autor, agora você vai falar um pouco da sua, do seu grupo familiar. Aí eu escrevi para você um pequeno enunciado explicando sobre família, tá? E mais embaixo o que é que eu quero também. Que você vai fazer um comentário, ou seja, um pequeno texto normal, com parágrafo, vai ter que começar aqui no parágrafo, vai até o final da linha, volta aqui, passa para outra linha se precisar, né? E assim por diante. Nesse comentário, o que você vai fazer? Você vai comentar a importância da sua família para você, certo? Se você ler aqui no enunciado, você vai ver que eu comentei um pouco sobre como as famílias são diferentes e existem famílias de todos os tipos. Mas e a sua, né? Como ela é para você? Qual a importância da sua família para você? Ok? Você vai escrever o melhor possível que você conseguir
e não esquecendo de respeitar as regrinhas de um texto, ok? Letra maiúscula no começo das frases, pontuações, na hora que a gente tem que dar as paradas, né? E assim por diante. Do outro lado aqui, ao lado direito, nós temos o restante dessa tarefa. Grupo familiar. Colhe uma foto de sua família ou desenha. Se você tiver uma foto que pode ser colada, né, ou impressa aí, você pode colocar aí. Ou você mesmo pode desenhar, tá? Desenha a sua família aqui para mim, nesse porta-retratos aí, ok? Essa é a tarefinha da aula 3. Então, ela vai começar aqui com esse poema, que eu quero que você tente ler daquele jeitinho que eu ensinei. E termina aqui com você falando sobre sua família e desenhando a sua família também, tá? Espero que vocês tenham gostado, que estejam todos bem e até a próxima!